Olá pessoal de Fenômenos de Transportes, vamos para mais uma aula. O tema da nossa aula de hoje é escoamento em tubo e escoamento em canais. Essa é o último conteúdo que nós temos na ementa e na verdade esse conteúdo ele é uma introdução para quando vocês chegarem em hidráulica no próximo semestre. Então essa aula de hoje ela será mais conceitual do que de dimensionamento em si, né? Então vamos lá. A princípio aqui eu vou fazer para vocês uma introdução do escoamento em tubos e o escoamento em canais, as principais diferenças, né? Então o que é um tubo? São condutos para transporte de fluido, e geralmente de seção transversal circular. Quando eles funcionam com a seção cheia, geralmente estão sob pressão maior que a atmosférica, né? Que é o que nós chamamos de conduto forçado, né? Então, o tubo ele tem geometria circular. Quando ele funciona com essa seção totalmente cheia, é chamado de conduto forçado. Um dos exemplos que nós temos mais frequentes são as tubulações de abastecimento de água. No nosso caso, abastecida pela BRK Ambiental, como mostra essa foto aqui, né? Então, tem uma adutora e ela funciona sob pressão. É um exemplo de conduto forçado. E o que são canais, né? Diferentemente dos tubos, os canais, eles funcionam com pressão igual à atmosférica. E é por isso que é chamado canais ou condutos livres, né? Quando ele trabalha em condições limites, né? Porque o tubo ele trabalha com pressão diferente da atmosférica, né? Então, geralmente o tubo ele é um conduto forçado, né? Sob pressão. O canal não. Ele trabalha com pressão igual à atmosférica e quando ele trabalha em condições limites, ou seja, quando ele está totalmente cheio, a linha de corrente, que é na parte mais de cima, né, do conduto, a pressão, ela mesmo assim se iguala à atmosférica. E eles funcionam por gravidade. Então, o nosso exemplo mais significativo de canais que nós temos é o canal ali do Parque Mutuca, né, do Córrego Mutuca. Ali é um canal livre, né, um conduto livre. Os condutos livres eles têm várias formas, retangular, circular, vou explicar para vocês mais adiante. Agora falando apenas de escoamento em tubos. E aí para esse início do escoamento em tubos, vou fazer para vocês a definição do que seria escoamento, né? Nós falamos de escoamento na aula passada, mas mesmo assim eu vou fazer algumas considerações aqui para vocês. Então, o escoamento, ele é uma deformação contínua do fluido, né? Depois que ele sofre uma ação de uma força tangencial, por menor que essa força seja. Então, imagina que você tem uma tubulação com água, né? Para que essa água escoe, é necessário que ela tenha sofrido uma força tangencial. Por menor que essa força seja, ela faz com que haja escoamento. E aí os escoamentos, a gente entra novamente na definição dos condutos forçados, né? Porque eu tenho escoamento em condutos forçados, e aí como eu falei para vocês, que ele trabalha com a pressão diferente da pressão atmosférica. E aqui nessas fotos eu tenho alguns exemplos, né? Voltando aqui. Eu tenho rede de distribuição de água, tenho aqui barriletes de distribuição de águas em residências, né, em edifícios, e tenho aqui também escoamento em condutos forçados em hidroelétricas. Ainda em relação ao escoamento, ele pode ser classificado quanto à trajetória em laminar e turbulento, que é aquilo que nós vimos na aula passada, que nós falamos do número de Reynolds, né? E aqui a gente tem algumas diferenças em relação ao número de Reynolds,
porque a partir desse conteúdo, ele já é mais aplicado à hidráulica, né? E eu diria que é mais para drenagem, abastecimento de água. Então, são atividades diferentes daquela que foi mencionada para vocês na aula passada. Então, o número de Reynolds continua a mesma fórmula, né? Então, velocidade vezes o diâmetro dividido pela viscosidade cinemática. Algumas bibliografias colocam a massa específica, também multiplicando. E aí, no livro do Manual de Hidráulica, do Azevedo Neto, tem algumas diferenças em relação àquele número de Reynolds que foi falado para vocês na aula anterior, porque aquele lá são valores de laboratório, né? Então, quando o número de Reynolds, pelo Manual de Hidráulica, né, do Azevedo Neto, quando o número de Reynolds ele é maior que 4.000, eu tenho um escoamento turbulento. Quando o número de Reynolds está entre 2.000 e 4.000, eu tenho uma zona crítica, né, em que não é possível você determinar como que seria, né, o escoamento. E quando ele é menor que 2.000, aí eu tenho o escoamento laminar. Ainda em relação ao escoamento em tubos, a principal definição e os principais cálculos que nós fazemos é em relação à perda de carga. O que seria essa perda de carga? A perda de carga ela é a energia perdida por unidade de peso do fluido quando ele escoa. Então, a gente tem dois tipos de perda de carga. Existe a perda de carga distribuída, que também é chamada de perda de carga contínua. Existe a perda de carga localizada, que também é chamada de singular, né? Então, existem esses dois tipos. O perda de carga distribuída ou perda de carga localizada, né? A perda de carga total é a soma das perdas de carga distribuída e localizada. Em relação à perda de carga distribuída, que é chamada HF. A perda de carga distribuída entre duas seções, né, de um conduto, agora imagina um conduto de seção circular, um tubo, né? Então, a perda de carga entre duas seções, imagina uma seção A e uma seção B, ela é a diferença entre as cargas totais das duas seções. Como que é calculado isso? Existem três principais fórmulas, né? Existe a fórmula da energia, que é aquela de Bernoulli, a fórmula de Darcy e a de Hazen-Willis. Então, a equação da energia é a equação de Bernoulli, onde eu tenho que a perda de carga distribuída é a pressão sobre o peso específico mais a carga de posição, ou seja, a cota, menos a pressão novamente, agora no ponto 2, né, sobre o peso específico, mais a carga de posição 2, ou seja, a cota 2. Então, P1 é pressão, Z a carga de posição, P é o peso específico. Tudo isso aqui, essa somatória dessa primeira parte da equação, assim como essa somatória da segunda parte da equação, é chamada carga piezométrica. A outra fórmula é a fórmula de Darcy, onde a perda de carga distribuída é F, e F é o coeficiente de atrito, então tem um cálculo para você encontrar esse coeficiente de atrito, vezes L, onde L é o comprimento em metros, vezes V ao quadrado, e V é a velocidade, sobre 2 vezes G é a gravidade, quando não é dada a gente utiliza 10, e D é o diâmetro em metros. Esse F, como coeficiente de atrito, ele é baseado também no número de Reynolds. Então, quando você tem escoamento laminar, ele será 64 dividido pelo número de Reynolds. A outra fórmula bastante utilizada é a de Hazen-Willis. Antes de explicar essa fórmula, eu vou falar para vocês algumas considerações para a utilização, né, da equação de Hazen-Willis. Então, algumas recomendações. O escoamento, ele tem que ser um escoamento turbulento de transição, para a utilização dessa forma, dessa equação. O líquido,
no caso água, né? Tem que estar a 20 graus Celsius, porque ele não leva em consideração o efeito da viscosidade. O diâmetro, ele é em geral maior ou igual a 50 milímetros. E nas referências, na bibliografia, geralmente ele chega até 300 milímetros para a utilização dessa forma. A velocidade considerada é de até 3 metros por segundo e ela é aplicada mais em rede de distribuição de água, adutoras e sistema de recalque. Sistema de recalque é onde você tem bombeamento de água, né? Então, a perda de carga por Hazen Willis é dada por J, e esse J é a perda de carga, 10,65, isso aqui é um valor constante, sempre esse valor aqui na equação, vezes Q é a vazão elevada a 1,85, sobre C, que é um coeficiente de rugosidade, e ele depende da natureza e do estado das paredes do tubo. Então, você vai analisar pela tabela e vai observar onde se encaixa para você colocar um valor, atribuir um valor para C, né? Então, C elevado a 1,85 vezes D, que é o diâmetro, e esse diâmetro é elevado a 4,87. Daí aqui a gente tem a perda de carga por Hazen Willis. A vazão sempre em metros cúbicos por segundo, e a perda de carga aqui, a unidade de saída é metro por metro, que é a perda de carga unitária. Agora, em relação à perda de carga localizada, chamada HS, né? A gente tem dois tipos de equações para calcular. A equação geral e a equação do comprimento equivalente. A perda de carga singular, né, ou localizada, ela é mais calculada quando vocês forem estudar instalações prediais, né? Então, instalações prediais de água fria. Então, é onde você utiliza mais os cálculos de perda de carga localizada, né? Então, a perda de carga localizada, o que acontece? Quando você tem a perda de carga distribuída, geralmente você tem um trecho reto, e para acontecer essa perda de carga é preciso que seja um trecho bastante longo, porque você perde a energia. Imagina que você tem a água numa tubulação, e essa tubulação é um trecho reto bem distante, né, de uma dimensão, vamos colocar aí 1 quilômetro. Ali você vai ter uma perda de energia no decorrer do espaço, né, ali do tamanho da tubulação. A perda de carga localizada é o contrário. Você tem espaços pequenos, só que o que faz você perder energia não é o tamanho a distância, né? E sim os acessórios que você tem. Então, imagina que você tem a tubulação de água da sua casa. E aí você tem a entrada de água, depois tem uma curva, tem um joelho. Então, em cada acessório desse, até chegar, por exemplo, no banheiro, você tem um registro de gaveta, um registro de pressão, uma válvula de descarga. Então, cada acessório desse faz com que haja perda de energia, que é a chamada perda de carga localizada. Para você calcular essa perda de carga, porque quando você for dimensionar água fria, né, em residências, por exemplo, você tem que descobrir quanto de água, né, qual é a energia que vai chegar, por exemplo, no seu chuveiro. Então, para isso é que você vai utilizar as equações de perda de carga singular ou localizada, né? E uma das equações é essa da fórmula geral, em que a perda de carga localizada ela é K, e esse K ele é um valor experimental para cada peça. Então, eu tenho aqui, ó, por exemplo, cotovelo de 90 graus, raio curto, aí o K é 0,9. Vamos outro aqui, ó. T de saída lateral, o K já é 2. Bocais, o K 2,75. Do outro lado aqui, ó, válvula de boia, o K já é 6. Então, você vai atribuir esse valor de K aqui na sua fórmula, vezes
V2 ao quadrado, que é a velocidade, sobre 2 vezes G, que é a gravidade. Então, essa aqui é a fórmula geral para cálculo de perda de carga localizada. E a gente ainda tem a outra fórmula de cálculo, que é pelo comprimento equivalente, uma das mais utilizadas. E ela é bastante semelhante com a equação de Darcy, que eu falei para vocês agora há pouco. Então, ela será a perda de carga singular, ela será F, que é um fator de atrito, vezes o comprimento equivalente. Então, imagina que você tem uma tubulação aqui, ó, e nessa tubulação eu tenho um acessório, certo? Esse comprimento equivalente é o valor desse acessório aqui. É como se a pessoa que chegou a essa equação tivesse encontrado valores para descrever essa distância aqui do acessório ou da peça, né? Então, comprimento equivalente vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo diâmetro vezes 2 vezes a gravidade. Então, para cada peça eu vou ter um comprimento equivalente e vou ter um fator de atrito. Eu vou colocar o fator de atrito aqui e vou colocar o comprimento equivalente aqui referente àquela peça. Então, por exemplo, aqui nessa tabela eu tenho um cotovelo de 90 graus. Aí eu olho aqui qual que é o diâmetro e vejo quanto que é o comprimento equivalente desse cotovelo. E aí eu utilizo por aqui para poder fazer os cálculos. Esse é o princípio e as considerações iniciais de escoamento em tubos. Agora, em relação ao escoamento em canais. O escoamento em canais, e voltando novamente à definição principal de canais, né, é aquele que apresenta uma superfície livre. E aí nós temos a atuação da pressão atmosférica. O escoamento ele é originado pela gravidade e é estabelecido pelo balanço dinâmico entre a gravidade e o atrito. O que isso quer dizer? Os escoamentos em canais, que é chamado canais ou condutos livres, ele sempre será por gravidade e terá a presença da pressão atmosférica. Algumas aplicações na engenharia, né? Nós temos drenagem. Então, por mais que o conduto seja fechado, ele não vai estar totalmente cheio, e mesmo que na bibliografia fale que ele está com a seção totalmente cheia, na geratriz superior do tubo, na parte de cima, ainda há a presença da pressão atmosférica, ainda há um espaço que ele não fica completamente cheio, por mais que no cálculo você considere ele totalmente cheio. Temos também os canais de irrigação. O canal mais conhecido no Brasil é o canal de transposição do Rio São Francisco para abastecimento das populações da região do Nordeste do Brasil. Temos também os canais de navegação e temos a aplicação também de condutos livres em usinas hidrelétricas. Então, aqui eu tenho os canais de drenagem, aqui os canais, o canal do Rio São Francisco, aqui um exemplo em usinas hidrelétricas, e aqui um canal de navegação. Os principais canais aqui na nossa região, nós temos o Projeto São João, que é localizado ali no município de Porto Nacional. É um projeto de irrigação para plantação, né, ali de algumas comunidades que ficam ali na região de Porto Nacional. Esse aqui é o Projeto São João. Temos também o canal de irrigação do Projeto Rio Formoso, que é onde a gente tem as plantações de arroz aqui da nossa região. E temos também o canal
de irrigação do projeto Manuel Alves, que é localizado no município de Dianópolis. Agora, em relação ao escoamento em si, né? O escoamento em canais, ele se difere em algumas variáveis, vamos dizer assim. Então, a gente tem o escoamento permanente, onde a vazão ela é constante, e temos o não permanente, que é onde a vazão ela é variável. A vazão permanente, e aí, aliás, o escoamento permanente, e aí quando a vazão é constante, ele se divide em dois. O uniforme, onde a seção ela é uniforme, a profundidade e as velocidades elas são constantes. E temos o escoamento permanente variado, onde eu tenho um escoamento acelerado ou um escoamento retardado. E ainda em relação a esse variado, ele pode ser gradual, né? Ele vai fazendo a variação gradualmente ou uma variação brusca. Então, esses são os principais tipos de escoamento quando se trata de canais. Então, aqui eu tenho uma figura que mostra como que se dá isso num canal livre, né? Conduto livre. Então, aqui eu tenho, escoamento uniforme, onde a vazão é constante. Aqui eu tenho o escoamento gradualmente variado. Então, percebe que nesse início aqui, ele está uniforme e vai variando gradualmente. Aqui eu tenho o brusco, né? Eu tenho um remanso aqui, né? E aí a água desce e eu tenho um escoamento brusco, bruscamente variado. Aqui eu tenho gradualmente variado novamente. E aqui eu tenho bruscamente variado, porque eu tenho um ressalto, né? É o chamado ressalto hidráulico. E novamente ele segue uniforme. Isso acontece muito em rios, né? Que rios é um exemplo clássico de canais. Em relação agora às formas geométricas. Existem várias formas geométricas de canais. Então, as mais utilizadas são retangular, trapezoidal, triangular, circular e semicircular. O circular, aqui eu tenho um exemplo, né, como rede de drenagem. E aqui eu tenho um total de seção circular fechado. Aqui eu tenho um canal retangular. E aqui o canal trapezoidal. Nesses canais, como eu falei para vocês, Projeto Manuel Alves, Projeto São João, são todos de seção trapezoidal. E em relação agora a algumas considerações de projeto, né, em se tratando de projeto de canais. É necessário uma folga de 20 a 30% na altura, acima do nível da água. Então, como você observa nessa figura anterior, aqui o canal não está cheio, mas se ele estivesse totalmente cheio, né, considerando totalmente cheio, mesmo assim, seria necessário deixar um espaçamento aqui de 20 a 30% da altura, para evitar as inundações do canal. A declividade do talude, ela deve ser determinada em função do material com o qual ele será construído. Então, voltando a essa figura, o talude é essa parte aqui. E essa inclinação, ela é em relação ao material. Nesse caso aqui, a gente tem concreto, né? Mas ela é determinada em função do material. Assim como a velocidade. A velocidade também é determinada em função do material do canal. E algumas características em relação à seção, né? Quando vocês forem estudar, vocês vão perceber algumas definições. São elas seção molhada, que essa seção molhada ela é a parte da seção transversal que é ocupada pelo líquido, né? Então, a seção molhada é toda essa parte aqui, que seria a área, né? Então, eu tenho os elementos geométricos da seção molhada são, eu tenho a profundidade,
que é a altura do líquido acima do fundo do canal. Então, eu tenho aqui o canal e essa parte aqui. Aqui é a altura. Tenho a área molhada. A área molhada é essa parte aqui. Apenas a parte que eu tenho água. Então, percebe que aqui eu tenho um canal em formato retangular. A área não será isso daqui tudo, ó. A área molhada será essa parte aqui que eu terei água, no nosso caso, considerando o fluido como água, né? Perímetro molhado é o comprimento relativo ao contato do líquido com o conduto. Então, aqui eu tenho as paredes do conduto, né? Aqui eu tenho a área molhada e o perímetro molhado vai ser essa parte aqui. Aqui eu tenho em contato com o tubo, né? Nesse caso aqui, B mais 2 vezes a altura, essa parte e essa parte, porque aqui eu tenho contato com o canal, com as paredes do canal. A largura superficial é a largura da superfície em contato com a atmosfera, ou seja, é essa parte aqui de cima. O raio hidráulico é a relação entre a área molhada e o perímetro molhado. Então, a área molhada, novamente, é toda essa parte aqui da água. O perímetro molhado é a parte que está em contato com as paredes do canal. Então, essa parte, essa e essa. E a profundidade hidráulica é a relação entre a área molhada e a largura superficial. Voltando aqui, ó. Eu tenho a área molhada, tudo isso. Perímetro molhado, a parte que está em contato com as paredes do canal. Raio hidráulico, a relação entre essa área molhada e o perímetro molhado. E a largura de topo, que é essa parte aqui, que está em contato com a atmosfera. Em relação ao dimensionamento de canais livres, existem duas principais fórmulas que eu vou mostrar para vocês agora. Então, a gente tem a equação da resistência, que ela pode ser por essa equação de Strickler ou pela equação de Manning. No manual de hidráulica do Azevedo Neto, é muito utilizada essa equação de Manning, que também ela pode ser chamada de equação de Chezy com coeficiente de Manning, né? E a equação da continuidade, que é para cálculo da vazão, aquela que nós falamos na aula passada, né? Então, dando um enfoque aqui para a equação de Manning, é onde a gente calcula a velocidade. Então, a velocidade é igual a 1 sobre n, e esse n é um coeficiente de rugosidade de Manning, de acordo com o tipo do canal. Você vai olhar na fórmula e vai atribuir um valor para n. R é o raio hidráulico, então o raio hidráulico é elevado a 2/3, vezes J, e às vezes você verá como J e às vezes I, porque ele representa a declividade, elevado a meio. A equação de Strickler é K, onde esse K é o coeficiente de rugosidade de Strickler, que também tem uma tabela com esses valores. R é o raio hidráulico e J a declividade. E a equação da continuidade é aquela, né? Vazão é igual a área vezes a velocidade. Então, aqui, ó, eu mostro a vocês o coeficiente de rugosidade de Strickler. Então, por exemplo, tubos de concreto, o coeficiente K de Strickler varia de 70 a 80. Você vai atribuir um valor. Pedras assimétricas, 45. Canal gramado, 35. E aqui eu tenho uma tabela com o coeficiente de rugosidade de Manning, aquele N, né? Então, por exemplo, vamos olhar um aqui, ó. Conduto de barro, drenagem. Se as condições forem muito boas, aí você vai atribuir um valor aqui. Condutos de barro, drenagem, 0,01. Boa, 0,012. Regular, 0,014. Má, 0,017. No SEI, ficará para vocês disponível uma atividade relacionada a essa aula,
mais de conceitos relacionados ao escoamento em tubos e ao escoamento em canais.